Aplaudir a Jesus nessa noite. Você pode aplaudir? Você pode agradecê-lo por você estar na casa do Senhor. Vira para alguém que sai do seu lado e diga assim: o melhor lugar para nós estarmos juntos é na casa de Deus. Você pode dizer isso para alguém? Que o melhor lugar para você estar, para nós estarmos, é na casa do nosso Deus. Estamos felizes por estar aqui na casa do Senhor, mais uma noite, mais um domingo, e que o Senhor seja louvado, amém? Quero pedir oração à igreja pela missionária Arley. Ela está passando mal desde ontem, com dor de cabeça, já tomou muitos remédios, e ela preferiu ficar em casa, e o Christian está lá com ela. Então, que os irmãos orem, peça a Deus para abençoá-la, para curá-la, no nome de Jesus. Quem crê que Jesus pode curar ainda a enfermidade? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Ah, que maravilha. Ainda bem que vocês têm fé, eu também tenho. Quando eu chegar em casa, eu quero ser igual o centurião. Chegar em casa e a minha esposa está curada para a glória de Deus. Amém? Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Eu quero chamar aqueles dois homens de Deus que estão lá atrás, para eles virem sentar aqui. Amém. Que agora não vai precisar mais de vocês. Vocês ficam aqui pertinho para nós ouvirmos a palavra de Deus depois. Amém? Ou agora melhor. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 10. Aleluia. Deus colocou uma palavra ao meu coração nesta tarde. Eu quero transmitir à amada igreja. Quero também dizer à igreja, agradecer pelas orações de vocês e dizer para a igreja, o pastor sempre tem falado, o pastor Geraldo, e quando nós não estamos aqui nos domingos é porque eu estou pregando em alguma igreja. Amém? Estamos ministrando em alguma igreja. Se não for enfermidades, é isso, o fato de nós não estarmos aqui, e para a glória de Deus, Deus tem aberto algumas portas para nós estarmos ministrando a palavra dele. E nesta noite também não é diferente. Então eu queria que você abrisse comigo em Lucas 10, versículo 25 em diante. Quem puder ficar sobre os seus pés, poderá fazer isso nesta hora, e nós vamos estar fazendo a leitura da palavra de Deus. Se os nossos irmãos da sonoplastia quiser colocar um hino instrumental aí, para nós podermos ter um fundo musical, poderá fazer isso também, se não, está tudo bem. Lucas 10, 25, só quem encontrou, por favor, diga para mim um amém, para nós entendermos que vocês já encontraram. Está dizendo a palavra do Senhor assim: levantou-se certo doutor da lei, e querendo pôr Jesus em provas, perguntou-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: o que está escrito na lei, como lês? Respondeu-lhe o homem: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é então meu próximo? Então Jesus aí respondeu a ele desta maneira: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, que vendo-o passou de largo. De igual modo também um levita chegou àquele lugar, e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho. Então, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Está dizendo 35, versículo 35. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastartes ou gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos assaltantes? E aquele homem disse a Jesus: o que usou de misericórdia para com ele. Jesus então falou àquele homem: vai e faze da mesma maneira.
Pai querido, Pai maravilhoso, aqui nesta noite, nesta tarde de domingo deste mês de março, queremos te louvar, queremos te agradecer mais uma vez pela tua igreja que está aqui reunida diante da tua presença. Queremos fazer esta oração agora, pedindo ao teu Santo Espírito que envolva cada coração, cada mente, que nós possamos estar agora sintonizados no céu, mas também na ministração da tua palavra que será ministrada agora. Senhor, muito obrigado, porque dia após dia, quando a igreja do Senhor neste lugar tem se reunido, o Senhor tem feito presente aqui no nosso meio. Pai, eu te louvo nesta tarde, te glorifico, porque a tua presença é real no meio dos louvores, tua presença é real na vida de cada irmão. Ó Deus, que a tua palavra agora possa encontrar abrigo na nossa vida, que nós possamos guardá-la, porque nos momentos, ó Pai, de alegria, mas nos momentos de dificuldade, a tua palavra vai ser lâmpada para os nossos pés, vai ser luz para o nosso caminho. A tua palavra na nossa boca, ó Deus, pode até ser como o profeta falou, amarga, mas quando desce e vem ao nosso interior, ela é como mais doce mel. Obrigado, porque esta palavra que tem sido pregada neste púlpito, que tem sido meditada na casa dos teus filhos e filhas, quando eles abrem e lêem a tua palavra e meditam nela, ela tem sido, meu Pai, a fonte de água viva, tem sido pão para alimentar a alma, e nesta noite não será diferente. Que a tua palavra possa ser uma fonte de água viva dentro de nós, que a tua palavra possa ser um pão para matar a fome da nossa alma, em nome de Jesus. Toma agora cada um de nós que aqui estamos, e que nós possamos entender que o Senhor tem coisa boa, agradável e perfeita para a nossa vida. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Quem tem glória para dar para Jesus, dê glória. Quem tem aleluia, dê aleluia. Quem tem louvores, cante louvores. Quem tem mão levantada, que levante. Quem tem uma expressão de dentro do seu coração para falar, para expressar a Jesus, põe a tua Bíblia aí agora, querido. É hora de nós expressarmos a Jesus a nossa gratidão. Eu sou grato a Jesus, sabe por quê? Porque eu pude levantar, eu pude alimentar neste dia, pude estar aqui, e aqui estou, e eu quero levantar a minha mão com você, e abrir a minha boca, para agradecer a Jesus, pela oportunidade de estar ao lado de pessoas que são importantes para Deus, importantes para mim, importantes para a sociedade, e que bem em breve vão morar no céu. Quem vai morar no céu aqui? Levanta a sua mão para agradecer, levanta a sua mão para bendizer a Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus, te louvamos, Jesus, te louvamos. Há um privilégio na vida de cada um de nós, há uma satisfação. Nós não servimos ao mundo, nós não servimos aquele que fez um pacto com o mundo, que é o inimigo, mas nós servimos aquele que é o dono da glória, que nós fizemos uma aliança com ele. Obrigado, Jesus, tu és o amado da nossa alma, e nós te louvamos nesta noite. Fala mais uma vez conosco, Espírito Santo de Deus, fala mais uma vez com a igreja, alimenta a igreja com o pão vivo que desceu do céu, com a preciosa palavra. Em nome do Senhor é que nós oramos e te agradecemos. Quem pode dizer um amém bem forte a Jesus? Amém. Amém? Graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus, exaltado seja o Senhor. Queridos e amados irmãos, nesta noite, para mim é um privilégio muito grande ministrar mais uma vez a maravilhosa e bendita palavra de Deus, e saber que esta palavra ela tem chegado a muitos lugares espalhados na face da terra, principalmente ao meu e ao seu coração, que estamos aqui nesta cidade de Uster. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas mais uma vez deparamos com uma palavra que Jesus ele teve não só o privilégio de trazer respostas a muitos questionamentos, mas Jesus trouxe a sabedoria do céu àqueles que chegaram até ele, ou que chegavam até ele, e pôde responder com a sabedoria maravilhosa que vem do céu. Meu irmão, eu muito me alegro, porque não eram as pessoas simples que tinham uma necessidade na alma que estavam arguindo Jesus,
mas aquelas pessoas que sentiam que não precisavam de Jesus e nem tampouco da palavra de Deus, que chegavam até a sua presença. Mais uma vez Jesus foi deparado por um homem, e este homem se intitulava doutor da lei. O doutor da lei chegou diante de Jesus e ele então perguntou a ele: mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Jesus então, respondendo àquele homem, ele diz: o que está escrito na lei? Você já teve a oportunidade de ler o que está escrito na lei? Aquele homem então pôde responder a Jesus: olha, eu sei muito bem o que está escrito na lei. Na lei está escrito que para herdar a vida eterna, eu devo amar a Deus sobre todas as coisas. E também lá na lei, quando eu leio e entendo que lá está escrito, eu devo amar ao meu próximo como se estivesse amando a mim mesmo. Jesus então respondeu para aquele homem: você disseste bem, porque se você leu, se você entende o que está escrito na lei, e se você está praticando o que está escrito na lei, você com certeza está no caminho de viver uma vida longa, a chamada vida eterna. Mas aqui está dizendo que aquele homem quis arrumar desculpas diante do Senhor Jesus. Ele quis, como está dizendo bem aqui, justificar a si mesmo. E ele, chegando para Jesus, fez uma outra pergunta: mas Senhor, para mim e para o Senhor, quem será então o meu próximo? Jesus então começou uma parábola, a dizer uma história, fazer uma semelhança, uma comparação, que ele usava muito as comparações, sabemos muito bem. Jesus usava a comparação de pessoas, ele usava a comparação da natureza, ele usava a comparação de coisas corriqueiras que as pessoas estavam tendo ao seu derredor, ou estavam vivendo relacionado à sua própria vida pessoal e familiar. Jesus então disse e usou esta expressão, a chamada parábola do bom samaritano. E ele diz que certo homem, ele descia da cidade chamada Jerusalém e estava indo no percurso para Jericó. Mas quando ele descia, pelo fato dele ter alguns bens com ele, vieram os assaltantes, os salteadores, e pararam aquele homem, e não só roubaram aquele homem, mas eles espancaram, eles feriram muito aquele homem. E aqui o texto fala que ele estava de uma maneira que quando alguém olhasse para aquele homem que estava ali, poderia dar o quadro clínico que ele estava aparentemente como uma pessoa morta, mas não estava morto. E aí então, quando aqueles assaltantes roubaram ele e foram, não é, para o destino que eles tinham, veio então naquele mesmo caminho, descendo por aquele mesmo caminho, 3 personagens consecutivamente. Um deles podemos chamar, que a Bíblia coloca, de sacerdote. Sabemos muito bem que sacerdote, ele é da linhagem de Israel, e ele é um homem que serve no templo, é um homem separado da tribo de Levi, e ele serve no templo. E quando este homem vinha, talvez ele foi denominado aqui como sacerdote, ele poderia estar descendo para a casa de Deus, ele poderia estar indo para o serviço do templo, do culto, mas também poderia estar passando por aquele lugar. Mas a Bíblia aqui nos denomina que aquele homem era um sacerdote. O que aconteceu com este homem, com esta primeira personagem? Ele desceu e, vendo, o texto diz, rapidamente, ele não parou, ele olhou rapidamente e ele passou a pés bem largos daquele homem que estava ferido. E aí, um tempinho depois, aquele homem continuou naquele lugar, veio a segunda personagem. A segunda personagem chama-se Levita.
Nós sabemos que o levita, hoje em dia, ele é mal interpretado. As pessoas acham que ser um levita hoje, com o nome de levita, é somente para aqueles que estão aqui cantando em cima. Mas ser um levita, queridos, não é só cantar. Ser um levita é cuidar da casa de Deus. Ser um levita é ofertar na casa de Deus. Ser um levita é estar envolvido em qualquer trabalho relacionado à obra de Deus. Então, se você ajuda a arrumar as cadeiras da igreja, você pode se considerar como um levita, porque o levita estava desde a porta do templo até o altar. Os sacerdotes eram dos levitas, faziam parte dos levitas. Os músicos faziam parte dos levitas. Os que cuidavam da porta faziam parte dos levitas. Os que cuidavam das viúvas faziam parte dos levitas, ou seja, todo aquele que estava diretamente envolvido em cuidar da manutenção da casa de Deus, faziam parte dos levitas. E este, quando veio, não passou rapidamente, ele olhou para o homem, e não só olhou para o homem, ele deu uma meia parada, talvez uma parada de alguns segundos, pensou alguma coisa, mas ele não foi movido de nenhuma sensibilidade. O que o coração daquele homem teve foi a mesma frieza que o sacerdote teve. Ele veio, parou um pouco. Foi só uma diferença entre o outro que veio, olhou e rapidamente saiu. Ele parou um pouco, mas também saiu a passos largos. E aquele homem que foi caluniado, que foi maltratado, que foi roubado, machucado, continuava na mesma condição pelo qual ele estava. Mas aí, um pouquinho de tempo depois, a Bíblia nos mostra que Jesus então usa uma terceira personagem. Ele fala que descia também, vindo do comércio que ele fazia, um homem chamado samaritano. Samaritanos, quando nós começamos a estudar, também eram judeus. Os samaritanos eram daquela época pelo qual vinha, não é, o rei Davi antes dele, Saul. E Davi então, quando ele morreu e o seu filho Salomão assumiu o reinado, o reino dividiu, porque Salomão não teve aquele mesmo cuidado que Davi, colocou, né, muitas taxas altas, e o povo então começou a entrar em desacordo e o reino veio a dividir. Reino do norte teve uma cidade muito importante chamada Samaria, e ali foi colocado como capital do reino do norte chamado Israel. Lá no sul foi chamado Reino de Judá. E lá neste reino de Judá do sul foi colocado Jerusalém. E aí, no passar dos anos, no passar do tempo, os que estavam no norte, eles se denominaram como samaritanos judeus, e eram judeus também. Os do sul continuavam a se chamar como judeus, mas um se diferenciava do outro. Lá no norte, em Samaria, eles escolheram um monte chamado Gerizim, construíram um templo também, e ali eles começaram a somente guardar o Pentateuco, que eram os 5 primeiros livros da lei, dos demais que estavam no sul. Quando veio a leva, que nós compreendemos muito bem, de Nabucodonosor, que levou o reino do sul, que era o reino de Judá, né? Levou para o cativeiro. Ali o reino do norte permaneceu muitos dos samaritanos. Por isso que na época de Neemias, de Esdras, quando Neemias veio para edificar as muralhas, Esdras veio para poder edificar a lei novamente no coração daqueles que vieram, que não falavam mais o hebraico, só lia hebraico, mas falavam o aramaico. Eles começaram a se degladiar um com o outro, começaram a terem diferenças um com o outro. O grupo dos samaritanos não queria que o grupo que viesse permanecesse, porque eles ficaram na terra tendo, não é, a ortodoxia do Pentateuco, mas os que vieram aceitaram os escritos dos profetas como revelação divina. E aí eles se fecharam, os samaritanos, e houve esta batalha, esta luta do mesmo povo judeu, mas um que era samaritano do norte, não aceitando o do sul. O do sul aceitou o Pentateuco, aceitou os proféticos, mas o do norte só aceitou o Pentateuco. E aí nós presenciamos no passado, quando você estuda sobre
sobre a diferença em um com o outro, a briga deste mesmo povo judeus, mas um chamado samaritano, outro chamado judeu. Você vai perceber que os samaritanos se trancam, só casa samaritano com samaritano, e eles então se fecharam e foi diminuindo. Existem poucos ainda lá no território de Israel. E aí, quando passava um judeu samaritano e um judeu, não é que se denominava só como judeu, que tinha, né, o centro de adoração a Deus lá em Israel, no Monte Sião, eles olhavam um para o outro e não consideravam um ao outro, isso no decorrer dos anos. Agora, um samaritano desce, e quando ele desce, ele para, e ele começa a olhar para aquele homem que está caído ali, machucado, mas dentro dele existe uma expressão, a expressão da presença de Deus dentro dele. Dentro dele existe o maior de todos os sentimentos, que aqui vai nos mostrar o que é compaixão, o sentimento do amor pelo próximo. E este sentimento que nós precisamos também aprender com esta atitude do samaritano. Quando ele vê aquele homem caído, aquele homem machucado, o que ele faz? Ele não passa de pés largos, mas ele para e, movendo-se de compaixão, toma aquele homem e começa a cuidar dele, começa a tratar dele, começa a colocar azeite nas feridas, ele começa a dar vinho para aquele homem, ele começa a olhar e a cuidar de uma maneira diferente, não importando se aquele homem que estava caído, porque aqui o texto não nos mostra que o homem que foi machucado era um judeu, ou era um estrangeiro, ou era de uma outra nacionalidade, só fala que ele era um homem, que ele era um ser humano. E é esta visão que o samaritano teve, a visão do amor de Deus dentro do seu coração pelo semelhante, não importando qual era a crença religiosa do homem ferido, mas importava que ali estava um semelhante igual a ele, que precisava ser cuidado, que precisava do amor que estava dentro do coração, dentro da compaixão. E aí ele foi pego, colocado na cavalgadura, tomado os primeiros socorros em relação às suas feridas, não é? E foi levado até uma estalagem. Lá na estalagem, ele ainda continuou a pedir para cuidar daquele homem, e pagou 2 denários. Um denário corresponde a um dia de trabalho de uma pessoa que trabalha. 2 denários a 2 dias. E aí, se ele deixasse mais, ou se tardasse mais, que o texto nos mostra, vamos perceber que talvez ele deixaria mais dinheiro. Mas uma coisa ele colocou como fé naquilo que ele falava. Ele disse: olha, eu pago 2 denários, cuida deste homem, está pago o quarto. Se ele tardar mais em melhorar dos 2 dias que já estão pagos, quando eu voltar, eu vou pagar tudo correspondente a este homem. E partiu, e aquele homem ficou ali nos cuidados das pessoas da estalagem. Que isso quer me mostrar, queridos? Que o texto continua dizendo que Jesus chega e pergunta então, porque está relacionado ao próximo, está relacionado ao outro, está relacionado àquele que deve exercer este tipo de amor. Jesus vira então para o doutor da lei e pergunta: qual destes 3 foi o próximo daquele que precisava da demonstração de compaixão? Então o doutor da lei, por entender muito bem os princípios da palavra do Senhor, ele disse: aquele que usou de misericórdia, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. Ele virou para o doutor da lei e disse assim: vai e faze da mesma maneira pelo qual o próximo demonstrou para o homem que precisava de amor, de cuidado, de carinho e de compaixão. Quando eu olho, querido, já entrando na minha mensagem, nessa pequena introdução, quando eu olho para este texto, para o doutor da lei, quando olho para Jesus, para essas 3 personagens, principalmente estas 2 primeiras personagens relacionadas à parábola aqui que Jesus começa a contar, olhando para a figura do sacerdote, olhando para a figura do levita, será que eu posso denominá-los
como igreja do Senhor? Posso sim denominá-los como pessoas que fazem parte do arraial de Deus. E quando eu olho para a atitude do sacerdote, para a atitude do levita, eu pergunto para você nesta noite, eles como pessoas de Deus, como servos de Deus, ou se fossem mulheres, como servas do Senhor, será que aquilo que eles fizeram para com o homem machucado é o tipo de vida, é o tipo de ação, é o tipo de pessoa, é o tipo de igreja que eu gostaria de ser? Será que é o perfil de pessoas que o Deus lá do céu olha para nós, ou olhava para eles naquele momento e falava assim, pensava assim: este sacerdote, este levita é o tipo de pessoa que eu quero usar na terra para me glorificar? Será que estes dois personagens aqui que a Bíblia está nos colocando são os tipos de pessoas que têm os perfis que Deus quer que glorifique o nome dele? É claro que não. E a pergunta para nós e a exclamação para nós é: qual é o tipo de igreja que eu almejo ser? Qual é o tipo de povo que eu gostaria de ser para representar a Deus nesta terra? Será que Deus quer que eu seja a igreja como o sacerdote, como o levita? Claro que não, porque o texto vai me mostrar que a atitude aqui destes dois são atitudes totalmente reprovadas, são atitudes totalmente que estão muito além daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas quando eu olho para o samaritano, eu vou perceber muito bem que Deus não está atrás de títulos pastorais, atrás de títulos sacerdotais, Deus não está atrás de títulos de levitas, Deus não está atrás de dons que nós possamos estar aqui apresentando e mostrando para todos que nós podemos fazer alguma coisa que aparentemente para os homens são louváveis, são bem apresentadas. O que Deus nesta noite quer falar conosco, que a igreja que nós precisamos querer ser, ela é bem diferente da atitude do sacerdote e da atitude do levita. O sacerdote não teve nem um pinguinho de misericórdia, o levita tampouco, mas dentro do coração do samaritano, você vai perceber muito bem que Deus já estava movendo dentro do coração dele, que Deus já estava trabalhando dentro do coração dele. E aí você vai perceber uma coisa interessante aqui no texto, quando Jesus então pergunta para o doutor da lei, ele diz aqui no versículo 36, qual destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos assaltantes? Sabe o que o doutor da lei responde aqui? Ele disse assim: o que usou de misericórdia. Será que o doutor da lei, no momento de responder, não tinha uma grande diferença entre ele e o samaritano? Ele deveria falar assim: olha, o que usou, que eu venho entender no texto é isso, o que usou de misericórdia, mas também foi o samaritano, o que tem o título de samaritano. Mas ele quis dizer o seguinte, é claro que ele foi completamente correto, o próximo, o que usou, o que foi como próximo, que estendeu a mão. Ou seja, quando eu olho para a declaração do doutor da lei, eu vejo uma grande diferença no coração dele, do tipo de pessoa que Deus quer que nós sejamos. Ele até falou, quando começando aqui no texto, a expressar muito bem, diz o texto que chegou um doutor da lei, ou seja, um homem que sabia muito bem o que era a lei. E aí ele perguntou para Jesus: Senhor, como que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou: olha, você conhece muito bem a lei, você lê muito bem a lei. Ele falou: eu sei muito bem, eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas, com todo fervor na minha alma, com toda a integridade. Eu tenho que amar a Deus com todo o meu entendimento, mas também eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Ou seja, Jesus está dizendo: olha, para você
você ter a vida eterna, os mandamentos têm que ser observados, mas eles precisam ser vividos. Este é o perfil de igreja que eu percebo, queridos, que hoje em dia pessoas estão querendo ser pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas não vivem a palavra de Deus. Doutor da lei conhecia que amar a Deus leva para a vida eterna. Doutor da lei, segundo o texto aqui, me mostra do começo até aqui no final do 37, que o doutor da lei sabia que é preciso amar o próximo, mas na hora, aleluia, dele entender o que é ser o próximo, de tentar pegar Jesus no relacionado ao próximo, ele colocou uma barreira entre o judeu e entre o samaritano judeu. Não teve coragem de falar que foi o samaritano próximo que estender a mão. Qual é o tipo de pessoa que nós queremos ser? De igreja que na hora que precisa de ser igreja, está rejeitando o próximo, está rejeitando o ferido, está rejeitando aquele que está lá fora, e até mesmo, escuta uma coisa, infelizmente isso dói em nós, está rejeitando os que estão aqui dentro, precisando da nossa ajuda, precisando da nossa mão. E aí este homem foi e falou, é o próximo que foi aquele que usou de misericórdia, ou seja, ele colocou um muro de separação, e não teve coragem de dizer que o próximo foi o samaritano. Qual é o tipo de igreja que nós queremos ser? Eu percebo que o tipo de igreja que precisamos ser é o tipo de igreja que quebra as barreiras, que quebra os nomes, que quebra os títulos, que está acima de títulos, que está acima dos dons, que está acima de tudo que é congregacional, tudo que é eclesiástico, tudo que é governamental lá fora. O tipo de igreja que nós precisamos e que nós gostaríamos e que temos que gostar, que amar de ser. Primeiro, é o tipo de igreja que sabe amar a todos sem distinção. Saiba amar o ferido, sabendo se ele é cristão ou se não é cristão. Se for um espírita, ame. Se for um mormon, ame. Se for um kardecista, ame. Se for qualquer outro tipo de religião, ame. Porque acima das religiões está o entendimento de ser igreja. Qual é o entendimento de ser igreja? De amar a todos sem distinção. Foi este o tipo de compaixão e de amor que brotou no coração do samaritano. Samaritano não importava se era um judeu, se era um árabe, ele quis estender a mão e demonstrar que ali tinha alguém necessitado do amor que Deus estava trabalhando no seu coração. Meu irmão, se fala muito de amor e se vive pouco relacionado ao amor. Primeiro, vamos amar a Deus, como é o mandamento que nós temos lido e escutado, mas vamos entender que o amor não é só estender a mão para alguém, dar um beijinho, dar um abraço, falar eu te amo, isso é muito fácil. Amar é quando o teu irmão está lá no leito, você tem coragem de visitá-lo. Amar é quando o teu irmão está desempregado e você tem coragem de carregar o aluguel com ele, de pagar o aluguel com ele, de pagar as despesas com ele. E hoje em dia está muito difícil vermos pessoas praticando o verdadeiro amor, não importando qual é a condição religiosa. Mas se nós queremos ser igreja, devemos amar a Deus, ao próximo como a nós mesmos, não só de palavras, mas sim de obras e de verdade, para louvor e para a glória do nome do Senhor. Eu gostaria de ser igreja e saber que ser igreja, em segundo lugar, é saber também perdoar ao próximo, saber perdoar. Outro dia eu preguei uma mensagem falando de perdão, e perdoar, queridos, para perdoar de verdade. Perdoar é não esquecer. Você pode até não esquecer, escuta bem, não esquecer o que alguém fez com você, porque nós seres humanos não somos como Deus. Lá no livro do profeta Isaías, Deus fala assim: dos teus pecados eu não me lembro mais. Deus sabe que nós pecamos? Sim. Deus sabe das coisas que nós cometemos da agora do presente para trás, desde o momento que nós nascemos? Sim. Mas quando nós reconhecemos Jesus
como nosso Salvador, como nosso Senhor, como Filho de Deus, aceitamos o que Ele fez na cruz do Calvário, pelos nossos pecados, o Deus Pai, na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, é como se fosse cobrir com a sua glória tudo aquilo de errado que os nossos pecados, nos acometeram no passado, por causa do poder aniquilador do sangue de Jesus. Porque está escrito na palavra, 1 de João 9, se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Deus não olha para o nosso passado e fica com o dedão assim tocando na ferida, não. Deus, Ele sabe que nós erramos sim, mas Ele não fica toda vez que nós erramos jogando na nossa face. Você errou lá no passado, você errou, você pecou, você fez isso comigo, você atingiu a minha santidade, você me traiu, meu filho. Deus não fica fazendo isso. Por quê? Porque por causa do sangue de Jesus, o Senhor nosso Deus sabe, mas Ele esquece. Já o ser humano não. O ser humano sempre, ele tem uma memória muito fácil para lembrar as coisas erradas. As coisas boas, pastor Geraldo, quando acontece alguma coisa errada, esquecem todas as coisas boas. Você demora anos e anos construindo um castelo da amizade, das coisas boas com as pessoas, e por causa de uma pedrinha que você colocou errado, as pessoas fazem desmoronar todo o castelo das coisas boas e não lembram mais das coisas boas que você edificou para com a vida dela. E ainda mais falando da questão do perdão, as pessoas, quando você erra, aí elas desenterram todo morto do passado e começam a lançar na sua face, começam a lançar diante de você. E aí, queridos, elas desenterram o passado, porque elas não esquecem, mas aí continua usando o passado das coisas presentes para poder te acusar. Irmãos, nós somos seres humanos. Vamos lembrar daquilo que as pessoas fizeram contra nós, mas o perdão é você não deixar o rancor fazer com que aquilo que ela cometeu contra você seja ressuscitado e sirva como objeto para você acusar aquela pessoa. Quem perdoa pode até não esquecer, mas aquilo não vai causar uma ferida dentro de você para você acusar aquela pessoa. Eu erro, você erra, cometemos erro no passado, podemos lembrar até de coisas que as pessoas nos fez, mas nós não vamos deixar isso servir como mais um bloco para poder afundar o nosso irmão. O perdão é isso, quando nós temos o amor de Deus no nosso coração, e se nós queremos ser a igreja que Deus vem aprovar, precisamos perdoar ao nosso próximo. Quantas vezes eu tenho que perdoar, pastor? 70 vezes 7, 490 não, é múltiplo. Perdoe 490, 491, 492, 1 milhão de vezes. Vai perdoando, porque quem tem amor de Deus é como o cálice transbordando. Você sempre tem a essência do perdão para perdoar esta pessoa e para ajudá-la quando ela precisar da sua mão amiga, para levantá-la e para fazê-la caminhar em direção ao altar de Deus. Quem está entendendo essa mensagem, diga aleluia e diga glória a Deus. Queridos, ser igreja é entendermos que a igreja tem um significado de assembleia. Igreja tem um significado de congregação, de estar reunidos juntos, daqueles que foram tirados para fora, estavam dentro do pecado, e aí a mão poderosa de Deus os tirou para fora, para eles serem incorporados em um novo sistema, em um novo método, em uma nova graça, a graça de Deus. Mas ser igreja é entender o tipo de igreja que eu quero entender. É uma igreja que quem cuida aqui dentro é quem Deus levantou. Infelizmente pessoas querem assumir o lugar dos líderes e cuidar do rebanho. Aqui dentro Deus vai usar o pastor para cuidar de nós, para cuidar de vocês. Mas ser igreja é entender que Deus trouxe vocês aqui dentro, mas a igreja
igreja, ela deve cumprir o ID, deve sair das quatro paredes, deve amar o perdido, deve buscar aqueles que estão sem esperança, deve sair como setas daqui de dentro, lá para fora, se projetar lá fora. Se a igreja é ter o sentimento do próximo como o bom samaritano, aleluia, que foi rejeitado pelo doutor da lei, não foi citado que ele era um samaritano, mas ele, na hora que precisou demonstrar o amor pelos perdidos, ele foi o primeiro a parar e a cuidar daquele que precisava. Deus precisa levantar pessoas com este sentimento de querer ser verdadeira igreja. Irmão, igreja não é reunir só na quinta, no domingo. Isso aqui, querido, é um esquentar do coração. Pastor Geraldo, isso aqui é um encher do vaso. Vir aqui à igreja, mas ser verdadeira igreja é saber que nós precisamos sair das portas e estarmos lá fora. Aleluia. Entender, terceira coisa, que a nossa luta não é uma luta aqui dentro. Não é uma luta. Eu quero ser uma igreja, queridos, que a minha luta não é uma luta contra o meu irmão que está aqui dentro, que talvez prega melhor do que eu, que talvez ministra melhor do que eu, que tem mais sabedoria do que eu, que Deus dê uma condição financeira melhor que a minha. Ser igreja não é entender que a luta é aqui dentro, mas é entender que a nossa luta é com aqueles que estão, ou com aquele que está lá fora, aprisionando as pessoas. Aleluia. A luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra principados, é contra potestades, é sairmos do templo e batalhar para tirar as almas da mão do inimigo. Aleluia. Irmãos, vamos trazer mais a paz aqui para dentro. Vamos trazer a paz para dentro do corpo. Vamos trazer a paz para dentro da nossa casa. E entender que a nossa luta não é aqui dentro. A nossa luta é contra o inimigo lá fora. Porque ele vai se levantar. É amanhã cedo contra você no trabalho. O diabo vai levantar. É amanhã cedo para tentar destruir você. Tentar destruir a tua semana. A tua luta é contra ele. É contra o império das trevas. Eu quero ser a igreja que eu entenda que a minha luta não é aqui dentro, a minha luta é lá fora. Mas quando o diabo se levantar, eu quero ser a igreja que venha destruí-lo pelo poder das armas espirituais da oração, do jejum, do poder da palavra, porque é isso que vence o maligno para a glória e para louvor da glória do nome do Senhor. Eu quero ser a igreja, olha aí, que sabe o alvo pelo qual ela deve atingir. O alvo da igreja é o perdido. Eu quero ser a igreja que saiba que o alvo são os necessitados. Este é o verdadeiro perfil de ser igreja. 5, eu quero ser igreja que precisa reconhecer das mudanças interiores que ela deve passar. Aqui dentro não existem pessoas perfeitas. Primeira mudança interior que nós precisamos passar é a mudança do interior pessoal. Deus precisa trabalhar muito dentro de mim e dentro de você, mas depois Ele precisa trabalhar aqui dentro do corpo de Cristo. Porque preste atenção numa coisa, irmão, uma igreja que está na mesma sintonia, ela vai entender que Deus está se agradando nela, e aí almas vão chegar, vidas vão chegar, e quando elas começarem a se encaixar com o corpo, elas vão entender que aqui Deus está trabalhando num processo de cura interior, não só na maneira geral que nós podemos dizer, mas no interior de cada um. Por isso que eu até coloquei naquele artigo lá, se você prestou atenção no artigo que eu lancei lá no WhatsApp da igreja, falando do poder do Evangelho. O Evangelho tem que ter poder de mudar a mim, de mudar a você, porque se nós não formos mudados pelo poder de Cristo, nós não poderemos ser a igreja que Deus está almejando, aleluia, que nós sejamos. Por isso que Jesus veio para mostrar que o povo dele é um povo que o interior deles são mudados, e o que muda o interior da pessoa é quando ele tem um encontro face a face com Jesus, é quando ele tem um encontro com a glória do poder do Evangelho. Quando o Evangelho entra em nós, irmão, a falta de amor sai, e entra o amor que supera todo
todos os tipos de problemas e de desigualdade. Quem pode adorar e glorificar o nome do Senhor, glorifica nesta noite. Eu quero ser a igreja que saiba que nós precisamos, que eu preciso de mudança interior, de um novo nascimento. Nós precisamos ser pessoas diferentes. Este é o tipo de igreja que eu quero ser para a glória de Deus. Sexta coisa, eu preciso querer ser igreja que entenda que nós precisamos viver uma vida de santificação. Uma vida diferente da vida de carnalidade que muitas pessoas estão vivendo. A vida de santificação. O que é santificação para você? O que é santificação para mim? Santificar é deixar tudo o que é profano. É começar a tirar o que é profano. É começar a tirar o que não glorifica o nome do Senhor. É começar a tirar tudo aquilo que não edifica a minha vida. Por isso que tem coisas que as pessoas têm a gente como radical. Quando se fala de novela, quando se fala de música que não glorifica a Deus, quando se fala de atitude, quando se fala de coisas que nós temos alcance de chegar até elas, aí que as pessoas falam? Chama a gente de antiquado, chama a gente de quadrado. Mas querido, tem uma música que eu nunca me esqueci, de quase 20 anos atrás, de um cantor lá no Brasil que se chama Cícero Nogueira. Ele é bem antigo no meio cristão, no meio das Assembleias de Deus, e ele tem uma música que chama Crente Quadrado. Aí na música fala que o crente quadrado é igual um quadrado mesmo. Quadrado, sabe o que é um quadrado, né? Que tem 4 lados iguais. Que o crente quadrado, não é, o inimigo, ele não leva ele muito fácil. Ele não pode jogar ele muito fácil igual uma bola. Porque o crente redondo, que tem os moldes do mundo, é muito fácil. Uma bola não é fácil você dar um kick nela e ela parar longe. Sim, mas um quadrado, para você chutar um quadrado e ele ir no mesmo alcance da bola, é uma maneira muito mais difícil para ele chegar aonde algo que é redondo chegar. Eu quero ser quadrado, aleluia. Sabe por quê? Porque vai ser muito mais difícil do diabo me juntar, do diabo me levar. Eu quero ter as formas do evangelho para louvor e para glória do nome do Senhor. Então, se nós entendemos o que é viver uma vida de separação, mas de aproximação do Senhor, nós vamos entender o que é ser uma verdadeira igreja. Então, o crente quadrado é um crente santificado, mas o crente redondo é um crente que vive nas obras igual à carne, igual ao sistema do mundo. E para terminarmos, a igreja que eu gostaria de ser e que Deus quer que eu seja, é uma igreja que sabe que é preciso congregar, que é preciso estar como igreja. Ser igreja é ser lá fora também? Sim. Aonde eu estiver, individualmente, eu sou igreja. Se eu estiver, querido, lá no trabalho, lá dentro do meu carro, lá pintando, lá limpando, fazendo qualquer atividade que for, não é? Fora de estar com os meus irmãos aqui, eu sou igreja, porque eu entendi que ser igreja é ser diferente, que ser igreja é ter a mudança do Senhor na minha vida, mas também, quando eu percebo nos moldes de Atos Apóstolos da vontade de Deus, lá está dizendo no livro de Hebreus, que nós não podemos fazer como alguns que deixam de congregar. O que a palavra congregar é? É a palavra ajuntamento. Então, ser a igreja que eu quero ser é também ter este momento aqui de estar perto do meu irmão. Porque ser igreja não é desse jeito não. Acabou o culto, você fala, pastor, paz do Senhor, porque eu estou com pressa, eu tenho que ir embora dormir. Isso não é ser igreja. Ser igreja é ter comunhão, é congregar, é escutar o irmão, é trocar uma ideia. Ou você está achando que essa igreja é só bater o cartão aqui, venceu a hora e ir embora? Não, ser igreja é congregar, mas congregar no sentido de entender que é preocupar uns com os outros, que amar uns aos outros, que ajudar uns aos outros. Porque quando eu começar a entender que a minha vida precisa estar bem firmada e exercitada aqui dentro, nós vamos praticar lá fora, e Deus vai cumprir o que cumpriu na vida do próximo, chamado samaritano aqui do texto. Eu preciso saber que eu devo congregar, que eu devo fortalecer a minha vida, e que eu preciso desempenhar também um papel muito importante
nós não fomos chamados para ficar aqui parado como árvores, como ovelhas, que são símbolos, como pessoas aqui cristãs, servos e membros da igreja, não. Mas nós precisamos cumprir e entender que eu quero ser a igreja que vá lá fora para evangelizar. Amém. Que vá lá fora para fazer as obras. Não fica só esperando pelo pastor, pelas pessoas que aqui na igreja têm exercido isso, de ajudar os homeless. Comece a se alistar para isso, irmão. Isso é ser igreja. A igreja que evangeliza, a igreja que faz obras, a igreja que está em constante movimento. Igreja não é só estar adorando com louvores, ouvindo a palavra aqui, não. Mas a igreja, olha, a igreja tem um papel importante. O alvo dela é o céu, mas o alvo são as almas, são as pessoas perdidas. A igreja precisa entender: olha, eu sou igreja aqui, o pastor tem me alimentado, glória a Deus, esse é o papel do pastor, estou congregando aqui, esse é o tipo de igreja que eu quero ser. Mas tem uma coisa faltando: a igreja que eu também preciso querer ser é a igreja de Atos. Cair na graça do povo que está lá fora, fazer as obras que Deus mandou que nós fizéssemos, é acolher os órfãos, acolher os mendigos, acolher as prostitutas, acolher as famílias, acolher a todos e levar o evangelho a toda criatura. Ser igreja não é só tomar ceia, sim, tem que tomar ceia, mas ser a igreja é fortalecer no templo, mas ser usado lá fora para fortalecer vidas no poder do evangelho, que é transformador, que é maravilhoso, e que eu sou um canal para levar a igreja lá para fora e para trazer o perdido aqui para dentro. E ele entender que este é o processo. Eu vou e busco, ele é preparado, e daqui a pouco ele vai e busca e prepara outro. Este é o processo. Mas aqui, vamos voltar para o texto para nós terminarmos a mensagem. É uma mensagem bem fácil de entender. Qual era o papel do sacerdote? Qual era o papel do levita? Pessoas tão importantes no meio do povo de Israel. Dois líderes, podemos dizer assim, duas pessoas envolvidíssimas com a igreja. Mas na hora de demonstrar que eles estavam e eram a igreja, queria glorificar a Deus, falharam. A igreja tem falhado muito na face da terra. Os templos estão abarrotados, inchados de pessoas, podemos dizer isso. Teve uma vez, pastor Geraldo Igreja, que eu liguei para um pastor amigo lá em São Paulo, que foi uma pessoa muito abençoadora para a minha vida no meu último ano de seminário, que me ajudou demais. Não é? Me ajudou demais, foi até diretor do seminário lá no Paraná, que ele estava lá em São Paulo, tomando conta de uma igreja, e enfim, foi uma bênção. E eu liguei para ele, ele chama pastor Altair Linhares, liguei para ele e falei: ô pastor Altair, como é que o senhor está? Tudo bem? Quanto tempo? Batemos um papo, e aí eu perguntei para ele: como é que está a igreja no Brasil? Falou: pastor Sandro, a igreja no Brasil, ela está uma igreja cheia. E você quer saber qual é o verdadeiro nome que eu dou para a igreja? A igreja no Brasil está uma igreja inchada. Uma coisa é inchado, querido. Já parou para pensar no que é ser inchado, o que é estar inchado? Olha para alguma coisa que se chama hematoma. Quando você bate num canto de um móvel, quando você se rala em alguma coisa e aquilo tem uma reação de inchaço, é alguma coisa que o corpo está rejeitando. Então, igreja está cheia, não quer dizer que Deus está aprovando a igreja. Quer ver Deus aprovar uma igreja que está com pouco ou que está com muito? É quando essa igreja entende o que é ser verdadeiramente igreja. O que é ser verdadeiramente igreja? Você entendeu aqui nestes 7 pontos que eu coloquei? Que essa é a verdadeira igreja, vou só recapitular: é amar a todos sem distinção. Isso é ser uma igreja. Isso é a igreja que eu tenho esforçado para ser. É amar a todos, não importando o credo, a altura, a condição social. Eu preciso amar o semelhante igual a mim, que Deus trouxe na face dessa terra, e está sempre ponto final. Segunda coisa, a igreja que Deus quer que eu seja, que eu estou me esforçando para ser, é uma igreja que perdoa as pessoas, que perdoa. É muito fácil perdoar
a esposa em certas horas, o esposo em certas horas. Quem é o próximo? Quem é o próximo aqui na visão deste homem? Talvez o próximo, ele queria a resposta de Jesus, era a seguinte, tinha talvez na mente dele: ah, Jesus, o próximo é minha esposa, é muito fácil eu demonstrar amor pela minha esposa. Ah, Jesus, o próximo é o meu filho, é o meu tio, a minha tia. Pastor Geraldo, amados irmãos, é muito fácil amar alguém que está como na qualidade de amigo, de amiga, pessoas chegadas. É muito fácil amarmos um familiar, é muito fácil, mas amar quem não é do teu sangue, quem você nunca viu, que pisou no teu calo, isso é demonstração de verdadeira igreja. Perdoar quem pisa no teu calo, quem pisa no teu pé, quem fala mal de você, isso é ser verdadeira igreja, quando o amor de Deus está transbordando na nossa vida, e nós lançamos a palavra e o sentimento de perdão. E aí sabe o que acontece? O Deus que te salvou na pessoa de Jesus, Ele olha para você e fala: meu filho e minha filha, está entendendo que o próximo, que ele ama a Deus, mas ama o próximo como ama Ele mesmo. Ele está demonstrando que tem um coração mudado, porque eu estou nele, e ele está demonstrando que verdadeiramente o próximo não é quem está perto dele, mas é quem ele não conhece também, é quem pisa nele todo dia, que tenta humilhar o caráter e a vida dele. Este próximo, ele está perdoando, e eu tenho operado através da vida dele. Aleluia! Eu gostaria, terceira coisa, de ser a igreja que não fica lutando aqui dentro das paredes, que não fica lutando contra o meu irmão. Nossa luta não é aqui dentro, não. Essa igreja que você tem que entender. Se alguém fez alguma coisa errada aqui, querido, não leve em conta, perdoe essa pessoa. Não estou falando de coisas que condenam, não estou falando de coisas que tiram essa pessoa de estar na frente para ensinar, não. Mas estou falando de coisas que a pessoa desafinou aqui, cantou errado, né? Falou alguma coisinha bobeira, não leva isso em conta, não luta contra essa pessoa, não lute contra o teu semelhante, não, porque a tua luta é contra o inimigo, está lá fora, tentando fazer da tua segunda-feira a pior segunda-feira, azedar a tua semana. Não lute aqui dentro, mas una ao teu irmão, seja a igreja que una, que dê as forças, que fiquem juntos, para que Deus os use para louvor da sua glória. Aleluia! Entenda que a igreja que você precisa querer ser também é a igreja que queira mudança, mudança interior, mudança de transformação, cura na alma. Precisamos de transformação, irmãos. Ser cristãos mais autênticos, mas cristãos também que não tem que esconder nada. Eu sou falho, eu erro, mas eu estou na busca de Deus, para que Deus mude a minha vida. E aí todos verão que as qualidades vão ser maiores que os defeitos, e todos vão denominar que o Deus que está na minha e na sua vida tem feito uma obra gloriosa de transformação, de cura interior. Quem via Jesus, Isaías 53, quem poderia dizer que Jesus era maravilhoso externamente? Claro que não. Diz que nenhuma beleza tinha no Mestre Jesus para que pudesse o quê? Desejá-lo. Mas Jesus demonstrava que o reino de Deus era de dentro para fora na vida dele, com ação, com amor, com compaixão, com paciência, longânimo, temperante, mão estendida, curava os enfermos, cuidava das viúvas, perdoava as prostitutas. Este é o verdadeiro evangelho, esta é a verdadeira igreja, a igreja mudada de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. E eu creio que se o Espírito Santo habita em cada um de nós que estamos aqui nesta noite, Deus irá nos transformar, mas basta cada um de nós dizer para Deus: Espírito Santo, transforme a minha vida. Amém. Porque eu não quero ser igual a ontem, eu não quero ser igual a semana passada. Eu quero que hoje o Senhor continue uma obra gloriosa e maravilhosa também na minha vida e na vida dos meus irmãos. Quem pode levantar a mão e crer que o evangelho que você crê é o evangelho transformador para te fazer a igreja que você gostaria que fosse, que agradasse a Deus? Essa igreja, terminando, a igreja que eu sei que eu gostaria de ser, é uma igreja que sai das quatro paredes, que vá fazer obras, uma igreja de fé,
mas uma igreja de obras, uma igreja de fé, uma igreja de obras. Esta é a verdadeira igreja. Não é só uma igreja que fica nas obras, não, querido, mas uma igreja que exerça fé para poder ganhar almas, que exerça fé para curar enfermos. Jesus, quando ele enviou os 12, ele falou assim: vocês vão por todo mundo, e aí se te receberem nas casas, nos lugares, vocês orem pelos enfermos, expulse os demônios, façam maravilhas, ganhe almas. Então Jesus não disse que é só cuidar da viuvinha, mas é expulsar demônio, é libertar pessoas, é curar os enfermos, é ver coisas sobrenaturais acontecendo também na igreja. Que Deus use o pastor, a pastora, mas que Deus use cada membro dessa igreja também, para mandar o diabo correr, para mandar Satanás sair, para mandar a enfermidade sair. Sabe por quê? Porque ele deu autoridade para nós, no nome de Jesus, como igreja, para nós termos a autoridade dele e fazemos obras extraordinárias para louvor da glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Se este for o vínculo que nos une, irmãos, o vínculo de amar a Deus ardentemente, amar a Deus de toda a alma, amar a Deus, de entender que a experiência que eu tive há 20 anos atrás, hoje tem que ser muito mais intensa. E quando olhar para o meu próximo, não importando da religião que ele seja, eu amar o meu próximo. Jesus está dizendo, não é amar o outro cristão como a mim mesmo, não é isso que Jesus está dizendo, mas amar o próximo. Quem é o próximo? Quem é o próximo que eu tenho que amar? O próximo que eu tenho que amar são estes mais de 7 bilhões de seres humanos. Aonde eu encontrar ele, eu tenho que amar ele. Amar ele como se eu estivesse amando a mim mesmo. Olha para os 10 mandamentos e eu termino a minha mensagem aqui nesta noite, para nós podermos entender a essência. Quando Jesus falou para o doutor da lei, você sabe o que está contida na lei? Você está lendo realmente a lei? Aí ele respondeu, sim. Os 10 mandamentos se resumem no seguinte: é amar o meu Deus de toda a minha alma, o meu entendimento, de todo o meu coração. Mas amar o meu próximo como a mim mesmo. Quando você entende o que é amar o próximo, como você estivesse amando a si mesmo, vou dar só um exemplo para você aqui, relacionado ao relacionamento conjugal, e nós fechamos esse aqui, e você pode aplicar em todas as outras áreas relacionadas ao próximo. Você gostaria, você que é casado aqui, você vai levantar a mão se você gostaria. Você gostaria que um outro homem, estou falando para os homens aqui, ou que uma outra mulher, falando para as mulheres também, você gostaria que o próximo, pode ser homem ou mulher, traísse a sua confiança e ficasse com o teu marido ou com a tua esposa, tendo o ato do adultério? Você gostaria que a pessoa fizesse isso? Que ela tivesse um relacionamento com a tua esposa, ou tivesse um relacionamento com o teu marido? Ninguém aqui, quem levantar a mão, quem quer levantar a mão e falasse que sim, que gostaria que o próximo fizesse isso com o teu cônjuge, levanta a mão aí. Então ninguém levantou a mão. Eu não gostaria que ninguém ficasse com a minha esposa, porque Deus me deu ela para ser minha companheira, para eu amá-la, respeitá-la e tê-la como a minha companheira o resto da minha vida. Agora, se Deus tirar a minha vida, ela tem liberdade, porque é viúva de casar, mas não é esse o caso, mas estou falando do caso de adultério. Eu não gostaria do meu próximo, ou da minha próxima, traísse a mim ou a minha esposa com ato de adultério. Quando Jesus lá na lei, ou melhor, Deus lá na lei fala, não adulterarás, para não desejar a mulher do teu próximo, isso engloba amar o próximo como amar a você mesmo. Você não vai fazer alguma coisa para com o teu próximo, porque você sabe que poderia estar você no lugar do teu próximo, e aí, se você tivesse no lugar do teu próximo, você não gostaria que ele fizesse isso com você, aquilo que você fez de errado para com ele. Então aprenda, quando você fizer alguma coisa para prejudicar alguém, ponha-se no lugar dessa pessoa, para você entender
entender o que é a dor que essa pessoa está sentindo, o que é o mal que essa pessoa está sentindo, porque os 2 mandamentos se resumem os 10 em 2. Ame a Deus de toda a tua vida, de todo o teu coração, e ame ao teu próximo como a você mesmo. Se o teu próximo fizer alguma coisa com você, você com certeza não vai gostar. Então não faça algo com alguém da maneira que você possa fazer de errado, como que se fosse fazendo com você. Se você amar o teu próximo, você vai respeitá-lo, você não vai fazer nada de mal para com ele. Ah, se todo ser humano entendesse a lei de Deus, ele não buscaria outra mulher, outro homem, não prejudicaria ninguém, e esta sociedade entenderia o plano maravilhoso de Deus para ela, e toda a sociedade entenderia e confessaria o Deus Todo-Poderoso na pessoa de Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Mas já que ela não está entendendo, irmãos, entenda uma coisa: ame a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração, e comece a amar o teu próximo como se fosse você no lugar dele, como se fosse você mesmo. E aí você vai estar cumprindo, entendendo o que é ser uma igreja desejada por você. Agora, preste atenção para nós terminarmos aqui. Vamos nos colocar nesta seguinte hipótese: você gostaria de estar na posição de uma pessoa, não é? Um exemplo, né? Ela está aqui na cidade. Vou dar só um exemplo. Ela está aqui na cidade, ela pode estar na igreja. E aí você gostaria de estar na posição de uma pessoa que ela pode estar nos cultos e ela faltasse todos os cultos? Esse é o tipo de igreja que você gostaria de estar, de ser ou de ter? Vamos, outra hipótese. Você gostaria de estar ou de ser uma igreja que chegasse aqui e ninguém se importasse para limpar a igreja? Você gostaria de ser ou de estar numa igreja igual essa? Então, se coisas que você vê que não estão completando você como igreja, ou a igreja do modo geral, eu gostaria de fazer um desafio aqui nesta noite. Sabe qual é o desafio? O desafio de pedir a Deus para nos levantar individualmente, fervorosos pela obra dele, individualmente fervorosos para nós praticarmos o amor, não esperando que as pessoas façam. Vamos pedir a Deus para nos levar a cuidar das pessoas lá fora, para alcançar as pessoas lá fora, independente se as igrejas de Usta estão fazendo ou não. Se você, preste atenção, se posicionar hoje como a igreja que você gostaria que ela fosse, ou que você fosse desta igreja, ou esta igreja, esta é a noite de você voltar às primeiras obras, ao primeiro amor com Deus, ao fervor de ser igreja. Irmão, teve um dia, eu achei que é graça, que a minha mãe virou para mim, quando eu comecei a frequentar a igreja, não é? A casa do Senhor, conheci a Arley, eu estava em todos os cultos na igreja. Não é que hoje eu parei de ir, não, de forma alguma, mas hoje a igreja já faz tanta parte em mim, que quando dá neve eu fico dentro de casa, parece que começa os percevejos a coçar para lá, coçar para... Parece que está faltando um negócio. Mas por quê? Porque eu sou religioso? Não, porque a igreja, eu sou a igreja já faz parte da minha vida, e sem ela, eu não sei nesta terra como que eu vou viver. Eu já não sou mais do mundo, eu já não pertenço lá fora mais. O que é, aonde eu pertenço? A instituição que eu sou, espiritual e governamental aqui nessa terra que eu sou, chama-se Igreja do Senhor Jesus. E daqui escuta uma coisa: como igreja, aonde eu for, ou aqui congregado como uma igreja, aqui em Usta, onde eu for igreja, daqui eu só quero ir para a glória, porque lá é o lugar da igreja. Aleluia! Mas quem não sente essa necessidade, pastor e amados irmãos, parece ter uma coisa errada. Porque quando a gente fica em casa, está faltando uma coisa. Parece que tem um vazio em nós. Ame fazer parte da igreja. Ame ser igreja. Porque a verdadeira igreja é esses 7 pontos e muito mais que a Bíblia nos mostra. Ser verdadeira igreja é a igreja que ama, independente das circunstâncias. É uma igreja que age mais calada do que fala mais e não age nada. A verdadeira igreja, ela age mais, ela faz mais barulho,
marchando do que barulho gritando. Se você marchar como exército, sabe o que vai acontecer? Você vai incomodar o diabo, e na hora de aclamar, na hora de gritar, na hora de trocar trombeta, Deus vai usar também da tua boca, e vão cair as muralhas por terra, para louvor e para a glória do nome de Jesus. Infelizmente, está se ouvindo muito barulho e pouca ação. Está bombando os Facebook nos live, está bombando os websites, está bombando as fotos, está bombando as vigílias, está bombando os congressos, está bombando os retiros, está bombando tudo no Facebook e nas redes sociais. Mas aonde está a obra da igreja? A igreja que nós queremos ser está parada. A igreja que nós queremos ser, na hora que precisa de perdoar, não perdoa. Na hora que precisa de amar, não ama. Na hora que precisa de fazer uma assistência social, não faz. A igreja, do modo geral, está assim, mas é claro que toda regra existem as suas, o quê? Exceções. Mas é uma minoria fazendo o que a maioria deveria fazer. Nesta noite, eu quero ser o anônimo chamado samaritano, cheio de Deus na minha vida, como igreja. Chega de títulos. Títulos Deus vai te colocar na hora que Ele quer e que Ele almeja te colocar. Mas vamos deixar os títulos, vamos deixar o que nós fazemos aqui dentro desta casa, porque o que Deus tem para nós são coisas que vão glorificar o nome dEle e impactar a sociedade aonde nós estamos. Deus quer levantar esta igreja que está aqui em Uster. Deus quer levantar você, meu irmão. Entenda uma coisa, não sei se o pastor já falou isso aqui. Deus não te trouxe na América para você ficar rico de dólar. Você que vai ouvir este vídeo, que está aqui na América, você não veio para aqui para ficar com o bolso cheio, tendo colchão de dólar. Não! Deus te trouxe aqui, te pegou, né, igual uma linha, um anzol com dolinha na ponta, e foi puxando, pastora Júlia, foi puxando, e quando ele chegou aqui nessa terra, falou assim: eu enganei o meu filho, no bom sentido, eu puxei, vou colocar o suficiente no bolso dele e no bolso dela, para se manter nessa terra, mas eu trouxe eles aqui, para serem pescadores, não é de dólar, é de almas, é de peixes, é de vidas. Tem pessoas carentes aqui. Ontem eu estava no aniversário, isso é testemunho bom, por isso que Deus está me fazendo lembrar. Um pastor assentado comigo, lá de Boston, lá de uma igreja lá, ele me viu, ficou feliz, e ele me contando os problemas da igreja e tal, falou: pastor, nós entramos num assunto, só para nós terminarmos aqui, preciso contar isso para vocês verem, que tem inúmeras pessoas que estão fora da casa de Deus, que tem aversão à igreja, que não querem ir para a igreja. Ele entrou numa casa esses dias fazendo um culto, uma visita. A casa tinha 12 pessoas. Todas as 12 já foram de igreja. E aí ele convidou: vamos à igreja, vamos estar na casa do Senhor, vá lá nos fazer uma visita. Aí uma daquelas pessoas falou assim: não, igreja, nem se você me pagar. Eu não quero nem saber de igreja mais. Igreja, nunca mais na minha vida. Nem se você me pagar, eu quero saber de igreja. Por que disso, irmãos? Porque pessoas que se disseram ser igreja, que iriam ser igrejas nominais falsas, foram vergonha, foram um escândalo, não viveram como a verdadeira igreja, passaram a passos largos dos necessitados, foram maus exemplos. Mas nessa noite, se eu e você estamos fazendo alguma coisa que não está agradando a Deus, o Espírito Santo está aqui para nos ajudar, o Espírito Santo está aqui para mudar a nossa vida, o Espírito Santo está aqui, ainda bem que Ele está aqui, sabe para quê? Para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, mudar a nossa vida, santificar a nossa vida, impregnar a palavra em nós e nos levantar como a igreja verdadeira de um Cristo verdadeiro, que muda, que transforma e que nos envia para nós representarmos o seu reino. Vale um glória e um aleluia. Você pode dar um glória e um aleluia, mas também querer estar na posição que Deus quer que estejamos. Fica de pé, por favor, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem almeja ser essa igreja, que queira sair do seu lugar e fazer um voto com Deus, falar: Deus,
Eu quero ser igreja que perdoa, eu quero ser igreja que ama, eu quero ser igreja que santifica, eu quero ser igreja que não luta internamente, mas que luta contra o diabo. Eu quero ser igreja que faça boas obras, eu quero ser uma igreja de fé, eu quero ser uma igreja que te representa, Jesus. Eu quero ser uma igreja diferente, eu quero ser uma igreja. Só para me falar uma coisa aqui, você vê que é interessante, que cada companhia tem as suas normas. Lá quando eu cheguei nessa companhia nova que eu estou trabalhando, as normas eram: você tem que usar bota de construção, calça branca, camisa da companhia, não pode usar nenhum outro tipo de camisa. E você nos lugares que, dependendo do lugar que você for trabalhar, tem que usar o capacete de proteção. Chegar tal hora para break, tal hora para sair. Então tem as normas. Se não cumprir as normas, se não cumprir o estatuto, se não cumprir aqueles pontos colocados, você não pode dizer: eu sou dessa companhia, represento essa companhia, porque tem um parâmetro, tem normas, tem pontos a serem seguidos. Aqui na casa de Deus também, meu irmão, entenda uma coisa: pastor não está com espingarda, com AR-7, com fuzil, para poder te forçar a fazer nada, mas quem vai convencer eu e você a sermos diferentes, a sermos a verdadeira igreja, se chama Espírito Santo de Deus, o poder da palavra. Essa é uma noite que você que você livremente precisa de se colocar na posição para que 2017 seja um ano que Deus vai começar novos rumos na sua vida como igreja. Eu quero te convidar a você vir fazer, aleluia, um compromisso com Deus aqui no altar, dizendo para o Senhor: Senhor meu Deus, eu quero ser a igreja que o Senhor quer que eu seja, conforme o exemplo deste samaritano, que demonstrou não só guardar a tua palavra, mas viver a tua palavra. E eu quero ser igual a ele, para a glória do seu nome. Alguém quer vir aqui à frente? Venha.